Esse caso não chegou até mim por acaso. Ele apareceu 3 vezes no meu arquivo. E quando histórias diferentes, vindas de pessoas que nunca se falaram, apontam para o mesmo lugar, eu sei que algo ali não está certo. A primeira mensagem veio de uma mulher chamada Helena. Ela escreveu dizendo que, no fim da rua onde morava, existia uma casa que estava oficialmente desocupada, mas que nunca parecia vazia. Helena dizia que todas as noites uma luz se acendia no andar de cima e que por trás da cortina alguém sempre estava ali, parado, olhando. A segunda mensagem veio de um corretor de imóveis. Ele afirmava que ninguém conseguia ficar naquela casa mais do que algumas semanas. As pessoas alugavam, dormiam ali e depois iam embora, sem explicar o motivo. A terceira mensagem veio de um senhor chamado Anselmo, vizinho da casa há quase 30 anos. Ele escreveu apenas uma frase: "Eu sei quando uma casa está vazia. Aquela nunca esteve." Foi nesse momento que eu abri um novo arquivo e dei a ele um nome: a casa que nunca fica vazia. As 3 mensagens tinham algo em comum. Nenhuma delas mencionava fantasmas. Nenhuma falava em maldições. Todas descreviam a mesma coisa de forma fria, quase burocrática. Algo naquela casa simplesmente não mudava. Helena escreveu que todas as noites, exatamente às 11h20, a luz do quarto do segundo andar se acendia. Não às 11, não às 11h30, sempre às 11h20. Ela contou que no começo achou que fosse um temporizador antigo, mas a casa estava oficialmente desocupada. O relógio de energia havia sido desligado meses antes. Mesmo assim, a luz continuava se acendendo. Helena disse que, certa noite, ficou observando da janela do seu quarto. Quando a luz se acendeu, ela viu uma sombra passar lentamente por trás da cortina. Não parecia alguém andando, parecia alguém parado, apenas mudando de posição. Ela fechou a cortina e foi dormir. No dia seguinte, a casa estava escura outra vez. O corretor de imóveis foi mais pragmático. Ele me contou que já havia levado pelo menos 10 interessados para visitar a casa. Famílias, casais, um investidor que pretendia reformar tudo. Todos desistiram no mesmo dia. Segundo ele, sempre havia alguém lá dentro. Não alguém que atendesse à porta, não alguém que falasse, mas alguém visível, uma silhueta atrás da cortina, uma sombra se movendo no quarto, uma presença que fazia as pessoas irem embora antes mesmo de perguntar o preço. Ele disse que uma mulher chegou a entrar na casa e sair poucos minutos depois, pálida, dizendo que alguém estava no quarto, embora o corretor tivesse certeza de que não havia ninguém ali. Anselmo, o vizinho, foi o mais perturbador. Ele mora em frente àquela casa há quase 20 anos. Disse que já viu pelo menos 5 moradores diferentes passarem por ali. Famílias que chegaram com caminhão de mudança, casais que decoraram a varanda, pessoas que viveram ali por meses. Mas, segundo ele, a casa nunca ficou vazia, nem por um único dia. Quando os últimos inquilinos foram embora, Anselmo continuou vendo o movimento nas janelas. Luzes sendo acesas, cortinas se mexendo, sombras passando lentamente pelo vidro. Ele me disse que às vezes ficava na calçada, fingindo cuidar do jardim, apenas para observar. Sempre que fazia isso, sentia que alguém o observava de volta. Eu comecei a cruzar os horários. Os relatos batiam. Sempre à noite, sempre no mesmo quarto, sempre alguém parado atrás do vidro. Nenhum deles se conhecia, nenhum tinha motivo para inventar, mas todos descreviam exatamente a mesma coisa: uma presença imóvel, uma forma humana e uma casa que parecia se recusar a ficar vazia,
Foi nesse momento que eu entendi que aquilo não era uma história isolada, era um padrão, e padrões nunca surgem por acaso. Depois de cruzar os relatos, eu fiz o que sempre faço, quando algo insiste em parecer maior do que é. Fui para o papel. Casas não mentem. Documentos, sim. Um imóvel deixa rastros, mesmo quando ninguém mora nele. Registro, impostos, vistorias, consumo, disputas judiciais. Tudo isso continua existindo no sistema. Comecei pelo registro de propriedade. A casa estava vinculada a uma empresa imobiliária que, oficialmente, ainda existia. CNPJ ativo. Nenhum funcionário. Nenhum telefone válido. Nenhuma movimentação comercial. Uma empresa que não operava, mas que mantinha um imóvel ativo. O IPTU estava pago. Sempre em dia. Sempre pelo mesmo banco. Sempre com o mesmo código de operação. Isso não é descuido. É controle. Solicitei o histórico técnico da casa por meio de um contato antigo. Laudos estruturais, vistorias elétricas, relatórios de habitabilidade. O último documento oficial afirmava que o imóvel estava desocupado, mas o relatório de consumo mostrava outra coisa. Mesmo com o relógio principal desligado, havia picos regulares de energia em um único circuito. Curtos, precisos, sempre à noite, 11h20. Não energia suficiente para manter uma casa funcionando, mas suficiente para acender uma luz, uma única luz. Quando vi isso, parei de tratar o caso como algo estranho. Passei a tratá-lo como encenação, porque alguém estava se esforçando demais para que aquela casa parecesse ocupada. Fui então ao cartório, e ali encontrei o motivo. A casa havia sido alvo de 2 tentativas formais de desapropriação nos últimos anos, ambas arquivadas. O argumento usado era sempre o mesmo: imóvel em uso. Uso por quem? Nunca ficou claro. O responsável legal pela contestação nunca aparecia pessoalmente. Sempre um procurador, sempre alguém que assinava e sumia. Nesse ponto, o quebra-cabeça deixou de ser mistério e virou mecanismo. Uma casa oficialmente vazia atrai inspeção, vistoria, interesse público. Uma casa aparentemente habitada, não. Não precisava haver alguém morando ali. Só precisava parecer que havia, a luz acesa no horário exato, a silhueta parada atrás da cortina, a sensação de presença, não para convencer moradores, mas para afastar curiosos. O corretor nunca conseguiu alugar. Helena nunca se aproximou. Anselmo nunca atravessou a rua. Todos sentiram a mesma coisa. Tem alguém ali. E foi exatamente isso que funcionou. A figura atrás da cortina não se movia porque não precisava. Ela não caminhava porque não era alguém vivendo ali. Era alguém posicionado, suficiente para ser visto, insuficiente para ser confrontado. Uma presença mínima, barata, eficiente. Quando entendi isso, o caso deixou de ser sobre uma casa estranha. Era sobre manutenção de fachada, e fachadas existem para esconder algo que não pode ser exposto, ou algo que não pode ser perdido. Eu nunca descobri exatamente o que aquela casa protegia, e, sendo honesto, também não tentei ir além disso. Porque quando um imóvel passa anos sendo defendido por empresas fantasmas, procuradores sem rosto e decisões administrativas silenciosas, não é prudente bater a porta. O caso foi encerrado oficialmente como imóvel em uso e, na prática, funcionou. A casa continua lá, com a luz que se acende, com a sombra que aparece, com a sensação de que nunca está vazia. Não porque alguém more ali, mas porque alguém precisa que todos pensem que sim. Eu arquivei o caso com uma observação simples. Não se trata de uma presença, se trata de um aviso. E quando uma casa se transforma em aviso,
O melhor a fazer é respeitar a mensagem.